Arwan Akeselene Djegat, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Águia Dourada, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga. E hoje, na nossa série sobre deuses e deusas, iremos falar sobre Freya. Freya, Freya, é uma das deusas mais antigas na religião antiga germânica e nórdica, associada ao amor, incluindo aqui o amor próprio, a fertilidade, seja dos humanos, dos animais ou da terra, a beleza, a riqueza, a magia, a guerra, a morte, a luxúria, ao ouro, ao seidra e também as runas. Freya é muito mais do que isso. Ela também é uma das poucas deidades nórdicas que teve adoração ininterrupta, embora o paganismo nórdico moderno não seja diretamente baseado em quaisquer tradições populares que possam ter sobrevivido para honrá-la. Freya está associada a todas as fêmeas, especialmente aos animais domésticos no cio ou durante o parto. Seu nome significa senhora em nórdico antigo, proveniente de uma forma feminina de Freyjon, senhor em proto-germânico, e cognato com o velho saxão frua, senhora ou amante, ou ainda o antigo alto-alemão froa, senhora. Freya é Vanadis, a senhora dos Vanir, e uma das principais divindades do panteão nórdico, cultuada atualmente em religiões neopagãs, como a Satru, Vanatru, como a Wicca, como a Vanen. Sua iconografia mostra uma mulher linda, atraente e voluptuosa, de olhos claros, baixa estatura, sardas, usando um colar mágico de âmbar chamado Brisingamen e montando uma carruagem puxada por 2 gatos, talvez linces. No Gylfaginning, há relatos que Freya conduziu este carro até o funeral de Balder. Ela também é acompanhada pelo javali Hildsvini e possui um manto mágico feito com penas de falcão. Na maioria dos relatos, Freya é retratada com cabelos dourados e pele de porcelana. Entretanto, dependendo do aspecto que ela se apresente, ela pode se mostrar com diferentes tipos de beleza, cores de olhos e cabelos, mas independente da aparência, ela está sempre incrivelmente bonita. Freya teve vários amantes, mas seu consorte é Odr. Diz a lenda que Freya estava sempre procurando por ele, que estava frequentemente ausente. A sua identidade e procedência são um verdadeiro mistério, embora há quem diga se tratar do próprio Odin. Enquanto Odr está ausente, Freya fica para trás e em sua tristeza ela chora lágrimas de ouro vermelho. Freya possui muitos nomes, e isso acontece porque ela os adotou enquanto procurava por seu esposo e viajava entre povos estranhos. Não queria ser identificada. Estes nomes incluem Gefn, Horn, Mardol, Sir, Valfreya e Vanadis. A tradição indica que Freya foi originalmente casada com Freyr, seu irmão gêmeo, antes da primeira guerra ser travada entre os Vanir e os Aesir. No final da guerra, quando Freya, Freyr e Njord, seu pai, foram promovidos aos Aesir como reféns em troca de Onir e Mimir, os Aesir declararam os casamentos entre os irmãos dos Vanir ilegais em Asgard
e arranjaram novos casamentos para cada um deles ao longo do tempo. Os Vanir reconhecem ambos os casamentos, e Freya frequentemente age de forma amorosa com Freyr, considerando Gerd cunhada 2 vezes. Gerd é senhora de Alfheim, como consorte de Freyr, deixando Freya como a governante principal em Vanaheim, embora ela ainda compartilhe estes deveres com seu irmão e com seu pai. Freya é frequentemente procurada por poderosos Jotnar que desejam torná-la sua esposa. Os Jotnar era a classe de gigantes. Freya possui 2 filhas, Nos e Gersemi. É irmã gêmea de Freyr, como a gente já falou, o senhor de Vanaheim e de Alfheim, filha de Njord, senhor do mar, e sua mãe não é mencionada em fontes, mas muito provavelmente seja a deusa Nertus, a deusa da terra. Os gêmeos eram um tema sagrado para muitas mitologias antigas, como Freya e Freyr, Ártemis e Apolo na Grécia, os Ibege na África, Rômulo e Remo em Roma, entre outros. Parece que o conceito de 2 filhos nascidos ao mesmo tempo de um único útero seria um evento sagrado, um sinal de abundância e um ótimo presságio que os deuses haviam abençoado o povo. Como filhos de uma mãe terra e de um pai, originário do mar, Freya e Freyr são manifestações da abundância dos alimentos tanto na terra quanto no mar. Isso é muito importante em uma cultura desenvolvida e de um lugar com muitos litorais, mas terras pouco férteis. Os peixes de Njord eram tão importantes quanto as colheitas de Nertus, e ao criar gêmeos divinos entre eles, era garantido que ambas as fontes de alimento seriam abundantes. Freya e Freyr se amam com um amor que varia entre inocente e infantil ao próprio ato sexual, mas sem nenhum tipo de possessividade ou ciúmes. Afinal, eles são deuses do amor e sempre tem amor mais do que suficiente entre eles. Dessa forma, o relacionamento dos irmãos é um belo exemplo de relacionamento amoroso e onde os participantes não precisam ser casados ou até mesmo ter uma parceria romântica, mas na verdade eles procuram essas necessidades em outros lugares. Na verdade, essa comunhão sexual entre os irmãos tem mais a ver com a fertilização da terra, que é um atributo de ambos os deuses. Embora ambos os gêmeos tenham sido invocados em várias épocas do ano, Freya parece estar mais associada à primavera, enquanto Freyr com a chegada do inverno. Isso os coloca de certa forma em extremos. Freya inspirando a semente e a flor, e Freyr incorporando a colheita. Freya é uma deusa feroz, mas você não precisa temê-la se estiver sendo honesto consigo mesmo e com a própria deusa quando abordá-la. Freya tem uma gama bastante grande de domínios, e como tal ela pode ser solicitada para quase tudo. Mas os seus domínios mais proeminentes são o amor, seja procurando por uma parceria romântica ou trabalhando em sua própria capacidade de aceitar o amor próprio e o amor dos outros. A sexualidade e a fertilidade, tanto no sentido puramente funcional de aumentar a fertilidade em humanos, animais, plantas, quanto para ajudar as pessoas a encontrar a aceitação consigo mesmas e com os outros, seja qual for a sexualidade que possam ter, e também para a gravidez. A beleza e a autoestima, encontrando a sua própria beleza, a beleza ao seu redor, ajudando em questões de autoestima. Freya também é uma deusa da morte. Ela escolhe os mortos, e assim como uma deusa que escolhe os mortos, ela pode ser solicitada para ajudar os recém-falecidos para encontrar a sua direção. Freya também é chamada para proteção,
porque ela é uma deusa guerreira, principalmente para proteger as mulheres. Ela é uma deusa também dos animais. As pessoas costumam pedir ajuda a ela não somente com seus gatos, mas pela saúde de qualquer animal, assim como a fertilidade das fêmeas no cio. Freia também pode ser chamada para trabalhos com magia, especialmente devido ao Seidr, mas também para o Galdr, que é a magia fazendo vocalização, como se fosse um mantra, magia com ervas, com cura, para suavizar trabalhos de transe e para magia sexual, obviamente. Muitos dos relatos que envolvem Freia ou a descrevem foram preservados, porém as fontes mais bem documentadas desta tradição foram infelizmente transmitidas ou alteradas por historiadores cristãos medievais e, em muitos casos, foram escritas mais de um século e meio mais tarde. O nome de Freia aparece em vários nomes de locais na Escandinávia, com alta concentração no sul da Suécia. Várias fábricas na Escandinávia já levaram seu nome, porém foi substituído pelo nome da Virgem Maria durante o processo de cristianização. Os escandinavos rurais continuaram a reconhecer Freia como uma deusa no século XIX, e essa deusa inspirou diversas obras de arte. Freia governa Folkvangrir, seu campo celestial, onde recebe metade dos guerreiros que morrem em batalha. A outra metade vai para Valhalla, o salão de Odin. Dentro de Folkvangrir fica seu salão, Seshumnir. Sempre que Freia cavalga para a batalha, ela pega metade dos mortos e leva para Folkvangrir, o seu campo de guerreiros. Assim como Odin, ela recebe os heróis mortos. Sua casa é Seshumnir, que se traduz como preenchida com muitos assentos, uma habitação que provavelmente desempenha a mesma função que Valhalla. A existência de dois paraísos heróicos na visão nórdica antiga pode ser uma consequência de diferentes formas de iniciação de guerreiros, onde uma parte parecia ter pertencido a Odin e outra a Freia. Estes exemplos indicam que Freia era realmente uma deusa da guerra. Ela é a primeira a escolher os mortos. Às vezes ela é descrita como a líder das valquírias, mas isto é um engano. As valquírias escolhem os mortos para Odin, enquanto Freia escolhe os próprios mortos. A tradição é tentadoramente escassa em detalhes sobre o que Freia faz com sua metade dos mortos, ou então o motivo por que ela os escolhe. Há muitas piadas que dizem que aqueles que são chamados por Freia se divertem tremendamente, devido às tendências hedonistas da deusa. E isso não deixa de ser uma avaliação justa, mas seu objetivo principal em manter os mortos em seu salão, muito provavelmente é devido às habilidades deles, mas as habilidades de inteligência na defesa para serem usadas na proteção de Asgard e Vanaheim durante o Ragnarok, deixando os heróis ferozes, berserkers, para a frente ofensiva de Odin. Freia é atestada na Edda Poética, compilada no século XIII a partir de fontes tradicionais anteriores. Na Edda em prosa e em Heimskringla, que foi composta por Snorri Sturluson no século XIII. Também em várias sagas de islandeses, no conto Sorlapatra, na poesia dos Scalds e na era moderna do folclore escandinavo. Voluspa é o primeiro e um dos principais poemas da Edda Poética. No poema, a Volva nos dá muitas informações sobre eventos futuros e passados a Odin. Freia é citada brevemente nesse poema, sendo mencionada quando os deuses se reúnem para romper o acordo com o construtor das muralhas de Asgard. A deusa é citada ainda nessa composição como a noiva de outra. Nessa estrofe é relatado que ela foi uma vez prometida a um construtor não identificado,
mais tarde é revelado ser um Jotun, ou um gigante, que mais tarde foi morto por Thor. No poema Lokasenna, Loki acusa quase todas as mulheres presentes de promiscuidade ou infidelidade e começa uma discussão entre Loki e Freya. Depois que ele trocou farpas com a deusa Frigg, ou Frigga, Freya interrompe, dizendo que Loki é louco por desenterrar atos terríveis e que Frigg sabe o destino de todos, embora ela não conte. Loki então vai dizendo para Freya ficar em silêncio, dizendo que sabe tudo sobre ela, que ela não é nenhuma inocente, porque cada um dos deuses e elfos no salão teria sido seu amante. Freya contesta, dizendo que Loki está mentindo, que ele está apenas jogando conversa fora, tentando tagarelar sobre delitos, e como os deuses e deusas estão furiosos com ele, ele pode esperar voltar para casa derrotado. Loki então diz a Freya para ficar em silêncio, chama ela de bruxa maliciosa e lembra de uma ocasião que Freya estava montada em seu irmão Freyr e que todos pegaram eles, surpreenderam os dois e riram. Njord então interrompe. Ele diz que uma mulher que tem um amante que não seja o seu marido é totalmente inofensiva, mas aponta que Loki teve filhos e chama de pervertido. E o poema continua. O poema Primum Scriviar apresenta Loki pegando emprestado o manto de penas de Freya e Thor se vestindo como a própria Freya para enganar o vigoroso Jotun Mimir. No poema, Thor acorda e descobre que o seu poderoso martelo Mjolnir havia sumido. Então ele contou a Loki o que aconteceu, e os dois vão para a bela corte de Freya. Thor pergunta a Freya se ela pode emprestar o seu manto de penas para que ele possa encontrar o seu martelo. Freya concordou e Loki foi com esse manto de penas, chegando à terra dos gigantes, Jotunheim. Então ele vê Mimir sentado no topo de um monte. O gigante revela que escondeu o martelo de Thor nas profundezas da terra e que ninguém vai saber onde é que está o martelo, a menos que Freya seja trazida a ele como sua esposa. Loki volta para casa e retorna à corte dos deuses, conta para Thor as condições de Mimir e os dois vão encarar Freya para contar o que aconteceu. A primeira coisa que Thor diz a Freya é que ela deverá se vestir e colocar um enfeite de noiva na cabeça, porque eles precisam chegar em Jotunheim. Com isso, Freya ficou furiosa. Os corredores dos deuses estremeceram, ela bufando de raiva, e até o colar Brisingamen cai da deusa. Os deuses e deusas se reúnem e tentam encontrar uma solução para o problema. Então, o deus Heimdall propõe vestir Thor como uma noiva, com vestido de noiva, com véu, com grinalda, com as joias, com o colar Brisingamen de Freya, para poder enganar o gigante. Thor no começo se opôs, mas Loki lembrou que os novos donos do martelo daqui a pouco estariam tomando Asgard. Thor então se veste como foi planejado e Loki se disfarçou como uma dama de companhia, de Freya no caso, né? Thor e Loki vão para Jotunheim. Então, durante esse tempo, Thrym diz a seus servos que se preparem para a chegada da filha de Njord. Quando Freya, entre aspas, ou seja, quando Thor chega de manhã, Mimir fica surpreso com seu comportamento. Seu imenso apetite por comida e hidromel é muito mais do que ele esperava. E quando o gigante dá um beijo sobre o véu de, entre aspas, Freya, ele descobre os olhos dela aterrorizantes e sai pulando pelo corredor. Loki, disfarçado de dama, dá desculpas, inventa uma desculpa para o comportamento estranho da noiva, dizendo que ela não comia ou dormia há 8 dias. No final, os disfarces enganaram o Jotnar com sucesso e Thor consegue recuperar o seu martelo à força. Em outra ocasião, Freya auxilia seu fiel servo Ottar a encontrar informações sobre sua ancestralidade para que ele possa reivindicar sua herança. Ao fazer isso, Freya transforma Ottar em seu javali
Hildisvíni, e por meio de elogios e ameaças de morte por fogo, Freyja consegue arrancar com sucesso a informação de que Ottar precisa do Jotun Hyndla. Freyja, a certa altura, elogia Ottar por construir um altar de pedras e frequentemente fazer blot ou sacrifícios para ela. Freyja é a mais acessível das deusas para as pessoas orarem, e de seu nome é derivado o título pela qual as damas nobres são chamadas, que é um título de Fruvor. Freyja também participou dos eventos que levaram ao nascimento de Sleipnir, o cavalo de Odin com 8 pernas. Logo depois que os deuses construíram Valhalla, um construtor sem nomes veio até eles e se ofereceu para construir um muro, uma fortificação tão sólida que nenhum Jotun seria capaz de ver de Midgard, ou da Terra dos Homens. E prometeu fazer esse muro em 3 temporadas. Em troca, o construtor queria o quê? Casar com Freyja. E também queria o Sol e a Lua. Depois de algum debate, os deuses concordaram, mas com condições adicionais. Com o tempo, quando ele está prestes a construir o seu trabalho, é revelado que o construtor é, na verdade, um gigante, e ele então foi morto por Thor. Durante esse tempo dessa aventura, Loki se transformou em uma égua e engravidou do cavalo do gigante, e então deu à luz a Sleipnir. Em outra ocasião, a deusa Iduna foi roubada por um gigante que se transformou em uma águia. Aterrorizado com a perspectiva de morte e tortura devido ao seu envolvimento no sequestro de Iduna, Loki pergunta se ele pode usar a forma de falcão, ou melhor, o manto de falcão de Freyja para voar para Jotunheim e recuperar Iduna. Freyja permitiu e, usando a sua forma de falcão, o Loki no caso, ele começou uma perseguição pela águia e devolve a deusa, consegue salvar Iduna. Em outra ocasião, o Jotun Hrungnir se encontra em Asgard, o reino dos deuses, e ficou muito bêbado. Hrungnir se gaba de mover Valhalla para Jotunheim, enterrar Asgard e matar todos os deuses, exceto Freyja e Sif, que ele diz que vai levar para casa com ele. Freyja é a única que ousa trazê-lo para beber mais. O gigante diz que vai beber toda a cerveja deles. Depois de um tempo, os deuses ficam entediados com as travessuras do gigante e chamam Thor. Thor então entra imediatamente no salão com o martelo Mjolnir erguido e chegou furioso, querendo saber quem deixou um Jotun entrar em Asgard, e quis saber por que Freyja estava servindo a bebida como se ele estivesse num banquete dos Aesir. Em outra ocasião, Freyja passou por uma pedra aberta onde viviam anões. 4 anões estavam forjando um colar de ouro e estavam quase acabando. E Freyja quis comprar o colar deles com prata, com ouro, com outros itens de valor, mas eles disseram que não estavam a fim de dinheiro, que eles já tinham dinheiro suficiente e que o que eles queriam, o que ela poderia oferecer para eles, seria uma noite com cada um dos anões. Freyja concordou com as condições e então passou uma noite com cada um dos 4 anões. Então, ela recebeu o colar, foi para casa como se nada tivesse acontecido. Loki, então, a serviço de Odin, descobriu o que Freyja fez. Contou para ele. Odin pediu a Loki para pegar o colar e trazê-lo para ele. Loki disse que uma vez que ninguém poderia entrar na casa de Freyja contra sua vontade, que seria uma tarefa muito difícil, mas Odin disse para ele não voltar até que ele encontrasse uma maneira de pegar esse colar. Então Loki foi, reclamou, mas foi, encontrou a cabana trancada. Então o que ele fez? Ele se transformou em uma mosca para poder conseguir entrar para algum espaço pequeno para a casa de Freyja.
Ele conseguiu encontrar um buraco pequeno no topo da empena, mas mesmo aqui ele teve que se espremer para entrar. Quando ele entrou, ele olhou ao redor para se certificar que não tinha ninguém acordado e Freya estava dormindo. Então ele pousou em sua cama, mas ele viu que Freya estava usando o colar. O fecho estava virado para baixo, ela estava sem nada, mas só com o colar e o colar virado para baixo. Então o que ele fez? Ele se transformou em uma pulga e, em algumas histórias, ele pulou na bochecha de Freya e a mordeu. Freya se mexeu e depois dormiu novamente. Em outras histórias, ele picou o mamilo de Freya. Então ele conseguiu abrir o colar e pegou e levou para Odin. Na manhã seguinte, Freya percebeu que as portas estavam abertas, mesmo que não estavam arrombadas, não estava nada quebrado, e o seu colar tinha sumido. Então ela logo pensou, foi Loki. Ela se vestiu e foi até Odin, contou o que aconteceu e que ele deveria devolver o colar para ela. Odin falou que como ela conseguiu não tinha sido o correto e que ela nunca teria o colar de volta. Isso é, com uma exceção. Ela poderia tê-lo se ela pudesse fazer 2 reis, eles próprios governando 20 reis cada, batalhar um com o outro e lançar um feitiço para que cada vez que um deles caísse na batalha, eles surgissem novamente e lutassem mais uma vez. E que isso deveria durar eternamente, a menos que um homem cristão de uma determinada estatura entrasse na batalha e os atacasse. Somente então eles permaneceriam mortos. Freya concordou. A tradição diz que Freya sobreviveu a Ragnarok, talvez permanecendo para poder guiar a próxima geração dos deuses no processo de reconstrução. A afirmação de Snorri Sturluson é que o Ragnarok já havia acontecido. Ele estava afinal escrevendo para uma corte real cristã. E Freya ainda era adorada em sua própria época por algumas mulheres. Parece haver pelo menos resquícios de tradições folclóricas que honram Freya na Suécia, sobrevivendo até hoje. Indiscutivelmente, o Midsommar-stangen, que é semelhante a um mastro, mas era dançado no solstício de verão, poderia ser associado às tradições de fertilidade dos Vanir. Embora a cristianização da Escandinávia buscasse demonizar os deuses nativos, a crença e reverência dos deuses, incluindo Freya, permaneceram no período moderno e se fundiram ao folclore escandinavo. Freya pode ter se tornado um alvo particular durante o processo de cristianização, devido às suas qualidades eróticas, pois a religião tinha como uma mulher ideal uma virgem. Freya então foi considerada uma prostituta pelos homens da nova religião, pelos missionários. E muitas das funções de Freya na vida cotidiana dos homens e mulheres, como proteger a vegetação, fornecer assistência no parto, foram transferidos para a Virgem Maria. No entanto, Freya não desapareceu. Na Islândia, ela era chamada por meio de cajados mágicos ainda no século XVIII e no século XIX. E Freya consegue reter elementos de seu papel como uma deusa da fertilidade também entre os suecos rurais. Na província de Småland, na Suécia, um conto conecta Freya com o relâmpago. Ao relampear não seria necessariamente uma ação de Thor, mas poderia também ser Freya fazendo fogo com aço e pederneira para ver se o centeio estava maduro. Em Varend, na Suécia também, Freya também poderia chegar na noite de Natal, e ela costumava sacudir as macieiras para uma boa colheita. Consequentemente, as pessoas deixavam algumas maçãs nas árvores para Freya. No entanto, era perigoso deixar o arado ao ar livre, porque se Freya se sentasse nele, não teria mais nenhuma utilidade. Isso tudo durante o período de cristianização, que fique bem claro. Várias plantas receberam o nome de Freya.
como Lágrimas de Freia, Cabelo de Freia, mas durante o processo de cristianização o nome de Freia foi substituído também aqui pelo da Virgem Maria. No período pré-cristão, a constelação de Órion era chamada de Roca de Frigg ou Roca de Freia. No período moderno, Freia foi tratada como uma contraparte escandinava da Vênus romana, por exemplo, na literatura sueca, onde a deusa pode ser associada ao amor romântico ou, inversamente, simplesmente como um sinônimo de luxúria e potência. No século XVIII, o poeta sueco Carl Michael Bellman referiu-se às prostitutas de Estocolmo em suas epístolas de Fredman como os filhos de Freia. No século XIX, foi observado por Britt-Marie Nastrom. O romantismo sueco focou menos nas qualidades eróticas de Freia e mais na imagem da deusa sofredora que chorava por seu marido. Freia é mencionada na primeira estrofe do hino nacional civil da Dinamarca, como é chamada de Velha Dinamarca e é o salão de Freia. Nas associações com outras deusas, os estudiosos debatem se Freia e Frigga, ou Frigg, derivavam de uma única deusa comum entre os povos germânicos. O problema de Frigg ou de Freia terem sido uma única deusa é originalmente difícil, ainda mais pela escassez de referências pré-viking a deusas germânicas e a qualidade diversa das fontes. O nome de Freia não é atestado fora da Escandinávia, ao contrário do nome da deusa Frigg, que é atestada como uma deusa comum entre os povos germânicos. Provas semelhantes para a existência de uma deusa germânica comum da qual Freia descende não existem, mas os estudiosos comentaram que isso pode ser simplesmente devido à falta de evidências. Odin chamava Freia de Frigg, por significar amada, e isso também causa certa confusão. Frigg seria a representação da deusa-mãe e esposa, enquanto Freia está mais associada à fertilidade e sexualidade. Freia também foi associada a Gullveig, Hydr, 3 vezes queimada e 3 vezes renascida, e também as deusas Gefn, Skadi, Irpa, Menglu, também a Ísis do século I depois da Era Comum, a Vênus e também a Cibele, devido aos aspectos de fertilidade de ambas as deusas e pelas duas possuírem carruagens puxadas por felinos, no caso Freia por gatos ou linces e Cibele por leões. Agora a gente vai falar um pouquinho do Seidr. O Seidr é uma palavra que possui diferentes traduções. Os irmãos Grimm traduziram como ferver, pôr em ebulição. Outras traduções incluem rede, ou armadilha, corda, cabo, linha, seção ou até mesmo gritar. O Seidr era a magia operativa espiritual, como se fosse uma bruxaria nórdica, e praticada evocando divindades, espíritos e seres da natureza. As divindades eram ligadas ao Seidr, era Freia e Odin, que eram evocados através das Volvur. Um praticante de Seidr poderia trabalhar com espíritos locais conhecidos como espíritos da terra, que poderiam ser influenciados para o bem ou para o mal por aqueles que têm um bom relacionamento ou sabem trabalhar com eles. Os espíritos ancestrais, como as matriarcais de Zir, também poderiam ser invocados. Nas sociedades nórdica e germânica, haviam pessoas, geralmente mulheres, que possuíam o dom de comungar com espíritos e divindades, prever o futuro, alterar ou influenciar a sorte ou destino de uma pessoa, abençoar, amaldiçoar, curar, influenciar o clima, encantar pessoas. Alguns viviam dentro das aldeias e trabalhavam como se fossem xamãs. Outros iam embora, viajavam e ofereciam serviços fora. Essas pessoas eram descritas nas Edas como a Volvur. É islandesa essa palavra, plural de volva.
ou Seidkonur, também islandesa a palavra, plural de Seidkona. Também poderiam ser chamados Spakona, que é usado para aquele que fala, aquele que dá profecias, como aquele do seriado Vikings. Às vezes, Visendakona, mulher sábia. A função da vulva é vista como tradicionalmente feminina, mas assim como Odin praticava o Seidr, alguns homens também faziam, mas eles eram chamados de Urgi ou Urgi, um termo pejorativo equivalente a maricas. A função de um praticante de magia era vista de uma forma séria, como qualquer outra profissão durante esse período da história. E o aparecimento de uma vulva era motivo de grande entusiasmo, mas também de preocupação na comunidade, porque caso a vulva fosse ofendida, poderia causar problemas para a família. Então não era prudente perturbar essa mulher que tinha o domínio sobre os espíritos. Eram oferecidos alimento e repouso antes da performance, onde a vulva lançaria sua profecia. Um grande trono era colocado e a vulva, com a ajuda de um assistente ou de vários assistentes, entrava em transe. Seu cajado poderia ser batido contra o chão de uma forma rítmica, ou um tambor era tocado, conhecido como bater em um vet. Cantos poderiam ser usados, particularmente um Vardlokur ou Vordlokur. O propósito dessa canção seria atrair e capturar espíritos e também proteger a vulva de danos durante o seu ritual. Fusos e tecelagem também eram relacionados com magia, como esses ofícios estão associados às Norns, que tecem a teia da Weird, que conecta tudo e todos. Um praticante de magia poderia ser contratado para ajudar a melhorar a fortuna de uma habitação, para amaldiçoar um inimigo, e não era comum que fossem usados na guerra. Além do ritual do alto trono, o ato de Utset, ou de aguardar, poderia ser usado para conectar com o espírito de uma pessoa enterrada em uma montanha. O praticante então normalmente passava a noite meditando sobre um túmulo, na esperança de receber uma visão ou uma mensagem. De acordo com a mitologia, Freya que ensinou a arte do Seidr a Odin, aparentemente em um ato de amizade após a guerra entre os Æsir e os Vanir ter acabado. Como símbolos de Freya, temos os felinos, em especial os gatos e os linces, as aves de rapina, em especial os falcões, os porcos, javalis, a égua, o colar Brisingamen, o manto de penas de falcão, galinhas e patos, as Pleiades e a runa Ferru. O manto com penas de falcão permite ao usuário voar, geralmente na forma de um falcão, demonstrando a conexão de Freya com a magia de shapeshifter ou mudança de forma, um aspecto de magia de transe Seidr. Loki costuma pegar emprestada essa capa quando precisa resolver um problema para os Æsir. 2 gatos trabalham juntos para puxar a carruagem de Freya, provando sua soberania como deusa. É sugerido que o nome dos gatos sejam Bigul e Trigegul, ou Bigold ou Trigold, honrando as conexões de Freya com o mel e com o âmbar. Um dos títulos de Freya é Égua dos Vanir, dando-lhe uma conexão com os cavalos e enfatizando seu papel como deusa da fertilidade. Os Vanir em geral também estão ligados aos suínos, por isso o porco e o javali são animais sagrados para Freya, e um dos seus títulos é Sir, que significa porca. Às vezes ela é retratada cavalgando o javali Hildisvini. Os suínos também são poderosos símbolos de fertilidade. O poder e beleza de Freya são simbolizados mais fortemente pelo colar Brisingamen, que a gente já contou a história. Quanto às Pleiades, elas eram conhecidas pelos antigos como galinhas de Freya,
Mas o simbolismo das Pleiades para ela está mais conectado a uma mulher de luto, como Mardol procurando seu marido perdido. As galinhas são seus animais sagrados, afinal elas podem produzir tesouros de ouro e também podem lutar contra outros pássaros quando estão chateadas. As oferendas para Freia você pode oferecer velas. As cores, né, tanto de tecido quanto de vela, vai depender do aspecto que você quer se conectar. Como deusa da fertilidade, verde. Deusa do amor, dourada e rosa. Para guerreira, branca e vermelha. Para Sede Kona, um profundo cinza púrpura. Como Mardol, a jovem filha de Niord, pode gostar de brancos perolados e azuis do oceano, tons cintilantes e cor de areia. Você também pode oferecer para Freia ouro, âmbar, pedras em forma de coração e amuletos, também em forma de coração, ervas como a prímula, que dentro do trabalho xamânico com Freia é usado para abrir as portas para o trabalho de Seidr, para poder abrir as portas para o salão de Freia. A primavera, que é usada pelo mesmo tipo de propósito. O morango, que além de ser um ótimo tônico uterino, é bom para mulheres grávidas. E também é utilizado em feitiços de amor, feitiços de gravidez. E trabalha o aspecto de donzela da fertilidade de Freia. A margarida, que trabalha tanto a beleza, o flerte, o amor, mas também como proteção, porque a gente pode ver que ela é difícil de ser arrancada. Outra erva que é usada para Freia é a tília, que trabalha como deusa do amor também, é uma árvore da imortalidade, é para um amor duradouro. A poesia, também poesia de amor para Freia, o mel de preferência orgânico, o hidromel, a cidra, frutas frescas, chocolates, arte ou poesia erótica também, pão, carne de porco, espelho, armas como espadas. Freia também pede sangue ocasionalmente para proteção. Símbolos de seus animais sagrados, como estatuetas ou partes, né, dos animais, como por exemplo pena, pele, garras, mas por favor nada arrancado, tá legal? Os animais vocês já sabem quais são: os gatos, linces, aves de rapina, principalmente os falcões, os javalis, os porcos, os cavalos. Então qualquer fetiche desses animais ou estatueta será bem recebido por Freia. Eu acho que eu já falei hidromel. O sangue de animais comestíveis mortos por humanos, mas assim, só quem sabe o que está fazendo. Não saia, por favor, fazendo nada que a deusa não peça. Comida e bebida, como bolos, doces, né? Vinho doce. O morango pode botar bastante mel em cima. Tem um licor chamado Goldschlager, que ela também gosta. Vinho de boa qualidade, por favor. Mel, já falei que é orgânico. Também pode oferecer para Freia serviços. Por exemplo, quem está tentando engravidar, ajudar uma pessoa grávida. Uma solteira que está querendo casar, ajudar uma amiga a encontrar um parceiro ou uma parceira. Pode ajudar também a uma trabalhadora do sexo. Pode ajudar também uma pessoa a se valorizar, a encontrar as próprias qualidades para trabalhar a autoestima. Isso tudo agrada a Freia, tá certo? Ajudar mulheres que sofrem violência. Tudo isso ajuda e honra a deusa. Agora, contraindicado que Freia detesta são coisas feias, tá legal? Comida tem que estar sempre fresca,
As flores, quando começarem a murchar, têm que ser removidas, porque Freia gosta da beleza. Os epítetos de Freia, os antigos nórdicos, referiam-se a ela como Gefn, ou a doadora, como Ro, feita de linho, como Mardol, que pode significar aquela que faz o mar aumentar, como Skjalf, ou agitadora, como Sir, que é a porca selvagem, Throng, multidão, Thrunva, também multidão, Valfreya, ou Senhora dos Mortos, ou Freia dos Mortos, e Vanadis, que é a Senhora dos Vanir, que trata-se de um fantasma, um espírito ou divindade associado ao destino, que pode ser benevolente ou antagônico com os mortais. Sua função original era possivelmente da deusa de fertilidade. Agora, como de costume aqui no canal, a gente finaliza com uma oração. Eu vou deixar uma invocação para Freia, que assim como as outras fontes de pesquisa estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa oração foi feita, essa invocação foi feita por Beatriz Pratt. Invocamos a grande deusa dos Vanir, também conhecida como Vanadis. Freia, amante xamânica da magia e da arte de Seidr. Ensine-nos como você ensinou ao pai de todos, Odin. Ela que voa pela noite com seu manto de penas de falcão e que cavalga sua carruagem, dirigida por gatos e seu javali Hildisvini. Transforme nossas vidas para abraçar seus mistérios. Invocamos seus poderes como guerreiros para ajudar a proteger nosso lar. Conceda-nos prosperidade e riquezas. Cerque-nos de ouro e joias. Ela que usa o colar Brisingamen, dotada de prazer. Ela que é procurada por gigantes e homens. Pelo poder da sexualidade e da fertilidade, conceda-nos beleza e amor. Mostre-nos como honrar nossos corpos, assim como honramos o seu. Abrace-nos como faria com suas filhas, pois somos seus filhos. Nós te louvamos, te adoramos e te damos as boas-vindas em nossas vidas. Conceda-nos a sua presença. Rei Freia. Bem, aqui eu me despeço. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou um pouquinho longo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com as pessoas que você gosta e que também gostam de Freia. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa aqui os seus comentários. Estou de volta na próxima semana. Mitakuye Oyasin. Eu honro todas as nossas relações. Yana hey, nay, nay. Yana hey, nay, nay.